Bom dia a todos, bem-vindos a esse webinar organizado pela UiUni, em parceria com a Universidade SRAK de Berlim. Meu nome é Natália, prazer em conhecê-los e estarei a anfitriã de vocês no evento de hoje, no nome da UiUni mesmo. Vejo aqui que já estão se conectando algumas pessoas, já estão começando a entrar. E vamos esperar, eu acho, um pouquinho mais alguns minutos, assim podemos começar para que todos possam se conectar bem. Tá? Enquanto isso, sintam-se à vontade para dizer oi na nossa chat aqui no Zoom e contem para gente de onde vocês são, que nós estamos muito curiosos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela participação e agradecer também ao nosso panelista por estar aqui com a gente hoje. Como vocês poderão ver, não estou sozinha, mas eu gostaria de apresentar para vocês a Camila Rodrigues, que é a nossa Regional Manager do Brasil, o André, que é o nosso consultor educacional, o Tiago, que é um estudante do curso de Engenharia e Gestão de Tecnologias Sustentáveis, e a Sofia, que é uma estudante de Masterclass em Gestão de Cadeia de Suprimentos. Então, bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui de novo. Hoje vocês vão descobrir como a Universidade da SRAK prepara para você viver, estudar e também trabalhar na Alemanha. Vocês vão conhecer os cursos disponíveis, como é a vida estudantil, e os benefícios de fazer parte de uma rede acadêmica conectada ao mundo profissional. E claro, vocês também vão ouvir diretamente os depoimentos desses dois estudantes da SRH, que poderão compartilhar com vocês suas experiências e percepções sobre as oportunidades da universidade e da vida na Alemanha mesmo. Vocês também terão a possibilidade de interagir com nossos convidados e fazer algumas perguntas no final. E, falando disso, eu gostaria de lembrar, após a apresentação, que teremos uma sessão de perguntas e respostas, Q&A, onde vocês poderão fazer algumas perguntas diretamente aos nossos panelistas. Então, não fiquem tímidos e escrevam suas perguntas na sessão aqui embaixo, aqui no Zoom, e vamos respondê-las ao final do nosso webinar. Além disso, eu também gostaria de lembrar, para quem tiver interesse em receber o certificado de participação da UiUni, para essa masterclass gratuita, fiquem atentos, pois vamos disponibilizar o link solicitado para o certificado no final da sessão mesmo. Então, acho que já podemos começar. Temos já algumas pessoas conectadas. E bem-vindos a todos que acabaram de se juntar a nós. E, sem mais delongas, passo agora a palavra aos nossos panelistas para que possam fazer a apresentação. Aproveitem o webinar e até logo. Então, obrigado pela introdução. Como eu já fui apresentado, sou o André. Aqui na SRH eu sou consultor estudantil e eu trabalho aqui faz 5 anos nessa posição, mais especificamente na Escola de Artes. Mas mesmo assim, nós somos uma universidade, estamos todos conectados e eu estou muito feliz de estar aqui hoje e de representar toda a universidade para vocês. Ahm, então, antes de começar com a nossa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, porque não é uma coincidência eu estar aqui apresentando hoje a universidade para vocês. Eu também vim para a Alemanha estudar muitos anos atrás e eu acabei começando a minha carreira profissional, aliás, continuando a minha carreira profissional aqui. Então, se por um lado eu fiz a experiência de estudante, né, eu também fiz a experiência de ficar aqui, trabalhar aqui. E, como eu já disse, se passaram 15 anos. Então, eu acredito que eu tenha informação suficiente para ajudá-los e para também responder perguntas e, sim, ajudar no que for possível. Mas antes de chegarmos nessa parte, eu gostaria de apresentar um pouco sobre a universidade, falar um pouco sobre a vida na Alemanha, falar um pouco sobre o que é estudar aqui, falar um pouco sobre o que é trabalhar aqui e como tudo isso funciona, né, num contexto. A nossa apresentação hoje, o PowerPoint está em inglês, mas obviamente nós vamos
fazer a apresentação toda em português. E eu gostaria de pedir que no final, se possível, né, que vocês deixassem as perguntas mais especiais para o final, mas claro, se já houver perguntas importantes que vocês pensem que tem que ser respondido agora, façam no chat. A minha colega está lá a dispor e, sim, espero que possamos ajudá-los. Então, vamos começar a nossa apresentação falando sobre a Alemanha sobre, como um destino de estudo, né? E por que que é tão bom estudar na Alemanha? Tem uma série de fatores positivos que vale a pena estar informado sobre eles. Primeiramente, é o fato de a Alemanha ser um país que oferece educação de qualidade, né? De nível alto de universidades, de escolas. Então, somente isso já é um fator positivo para estar aqui. É, Cada universidade tem um perfil, né? E a nossa universidade também tem um perfil. No nosso caso, é o fato de a SRH oferecer não apenas o conhecimento prático, né? O conhecimento teórico, mas também a experiência prática. Então, nós buscamos aqui um equilíbrio entre, por assim dizer, de forma bem simples, entre a teoria e a prática. Então, basicamente, todos os nossos programas, eles têm o componente teórico e, ao mesmo tempo, o componente prático. é, Porque a nossa ideia é que o estudante, durante os seus estudos, ele já tenha contato com o mundo prático, o mundo profissional, por assim dizer. E nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente à frente, mas nós temos também a ideia de preparar o aluno para o mundo profissional durante os seus estudos. Vale a pena comentar também que a Alemanha é um dos países, atualmente a economia está mais forte, então isso tem uma influência também nos estudos. Temos também o fator bem conhecido, né, internacionalmente, que é a segurança na Alemanha e o sistema de saúde, que é extremamente avançado. Ah, a sociedade alemã, embora também haja determinados clichês, né, fora daqui, mas a sociedade é bem aberta, e também muito diversa, o que facilita, especialmente para quem está vindo do exterior, se sentir à vontade aqui. Para as pessoas que não falam alemão, existe aqui o coeficiente de cerca de 60% de falantes de inglês. Então, até que a pessoa aprenda o alemão, né, para a vida aqui no dia a dia, é possível usar inglês, né, em basicamente todas as instâncias. E para as pessoas que vêm de fora da Europa, existem também programas após os estudos para facilitar o que se encontra no trabalho, né? E também durante os estudos, todos os estudantes internacionais e também os estudantes aqui europeus, eles podem trabalhar cerca de 120 dias por ano. Ah, Depois podemos falar um pouco mais detalhado disso também, mas é um sistema muito interessante. Um fator muito importante para as pessoas que estudam aqui na Alemanha depois a perspectiva de encontrar um trabalho, né? E atualmente é um tema que se fala não só aqui na Alemanha, mas também que no exterior se conhece, é que a Alemanha está à procura de mão de obra especializada, né? Então, todas as áreas aqui onde existe essa demanda, é, há uma perspectiva de que se possa trabalhar, né, após os estudos. E existem áreas que onde se procura, ou a procura é maior, né? Mas, em geral, a procura de mão de obra aqui é realmente muito grande. E aqui no slide vocês podem ver algumas áreas específicas. É, eu também acrescentaria que a área de cultura aqui na Alemanha e de entretenimento também é muito forte. Então, vale a pena ser informado sobre isso também. Ahm, e existem as áreas que, atualmente, onde a procura é muito grande, mas existem áreas que estão crescendo. E alguns exemplos podem ser vistos aqui no slide. Ah, Depois podemos conversar mais detalhado sobre isso também. Ahm, eu acho que um fator interessante de saber é sobre o salário médio aqui na Alemanha. É, Depende muito da cidade onde se mora, da região, mas acredito que havendo estudado aqui e tendo um diploma e cumprindo todas as exigências para se encontrar depois no trabalho, é, há uma chance muito boa de, sim, ter o salário médio
eu posso dizer por experiência e pelas pessoas que eu conheço que ganhando um salário médio aqui na Alemanha pode ser uma vida bem tranquila e equilibrada. Então, é, como eu falei, a questão da SRH é colocar, dar uma importância, né, à ideia de estudar, de ter a parte teórica, mas também de ter a parte prática. Nós também temos aqui a ideia de que, mesmo durante os estudos, nós ajudamos os alunos a já preparar a sua carreira, né, a sua vida profissional após os estudos. E aqui na SRH, nós temos um departamento que se chama Career Service. E, por um lado, esse departamento ele trabalha muito com a ideia de, número um, ajudar os alunos a encontrar um trabalho durante os estudos. Como eu expliquei, é possível trabalhar como estudante aqui. Tem algumas regras, mas é possível, né? E existe também a possibilidade de, durante os estudos, já se preparar e sondar quais oportunidades profissionais tem depois dos estudos. E então, de uma certa forma, durante os estudos, nós já temos esse focus, né? Esse foco. E as aulas, elas têm também a ideia dos professores promoverem, de acompanharem os alunos nessa jornada. Todos os programas, tanto bacharelado quanto mestrado, eles também têm o estágio. Ah, Se for um programa duplo, o estágio é mais longo, são 2 semestres. 2 semestres. Cerca de 90% dos nossos alunos encontram um trabalho dentro de um ano após os estudos. Nós temos também, não apenas as aulas, mas vários workshops e oficinas tratando do tema carreira. Aqui na SRH nós também temos muitos. Nós trabalhamos com várias outras empresas, várias outras universidades, e isso aumenta também as chances de encontrar um estágio, por exemplo. E, enfim, os alunos têm um acompanhamento bem ah, completo em relação a isso. Como eu falei anteriormente, os estágios. Basicamente, quase todos têm um estágio, faz parte aqui do sistema estudantil da Alemanha. E dependendo, né, como eu falei, do tipo do módulo, se é um bacharelado simples ou duplo, então se faz um semestre ou 2 semestres de estágio. E o estágio pode ser feito aqui na Alemanha, mas ele também pode ser feito em um outro país, né? Então, é uma opção bem interessante. E existem alguns programas que eles oferecem, por exemplo, a oportunidade de fazer um semestre num outro país. E tudo depende do programa, depende do perfil do estudante. Mas é interessante saber que existem essas opções. E os, os, o treinamento que os alunos têm, os cursos que os alunos têm, eles são bem voltados para a vida prática, para a vida profissional. Então, eu diria que não são apenas projetos para a sala de aula, mas são sempre relacionados com a realidade, né? Com o mundo profissional fora da universidade. Nós temos alguns parceiros muito famosos, né, como Siemens, por exemplo, BMW, BMW, que nós falamos aqui. E é interessante saber que para as pessoas que trabalham na área de tecnologia, por exemplo, que há a possibilidade de trabalhar com essas firmas, essas empresas, companhias muito famosas no mundo inteiro. Sim, aqui também, como eu acabei de falar, alguns parceiros que talvez vocês conhecem. Eu acho que fora da Alemanha, os mais conhecidos é a Bayer, Audi, BMW, Lufthansa, é bem conhecido Daimler, Nike também. Muitas pessoas não sabem que a Nike vem da Alemanha, mas é daqui. Tesla e muitos outros. Não é possível nós mostrarmos aqui todos os nossos parceiros, mas é interessante saber que alguns bem famosos fazem parte aqui do nosso network, da nossa rede. Então, Ahn, em relação ao visto, os brasileiros têm algumas vantagens. É possível vir para a Alemanha como turista, porém com a carta de aceite da universidade, isso é muito importante, e de pedir o visto aqui. Alguns casos têm que ser esclarecidos a priori, mas para os brasileiros, o visto de estudante é bem
é relativamente simples de se conseguir. Como eu já falei, tem a possibilidade de trabalhar aqui na Alemanha como estudante, e existem aqui vagas específicas para estudante que permitem que haja esse equilíbrio, né? Então, quando alguém estuda aqui, faz um doutorado, um mestrado, um bacharelado, e encontra um trabalho que é específico para estudante, então a empresa já sabe que vai haver ali uma certa flexibilidade, que esse estudante não necessariamente vai ter os horários fixos, né, todo dia na empresa. Então, aqui a mentalidade e a forma que as empresas trabalham com os estudantes já permite que eles tenham essa flexibilidade. Eu mesmo trabalhei como estudante, e foi muito bom. Então, eu tinha minhas aulas e com o meu empregador na época, sempre no início do semestre nós fazíamos tínhamos uma conversa para poder definir, ok, André, como vai ser os seus horários esse semestre, como você vai trabalhar, e funcionava muito bem. E a experiência que eu vejo até hoje aqui para os estudantes é que funciona para eles, né? Essa, essa combinação. Após os estudos, também é interessante saber que você pode fazer o pedido de um visto especial, que é o visto para procura de trabalho, e funciona da seguinte forma: você faz o pedido do visto e oficialmente você tem 18 meses para encontrar um trabalho dentro da sua área de estudo. Porém, neste período, durante o qual você está procurando por um trabalho, você pode trabalhar com qualquer coisa. Então, contanto que o empregador te aceite, você pode trabalhar lá enquanto você procura um trabalho que corresponda ao seu bacharelado ou mestrado. E assim que você encontra esse trabalho, o seu visto muda e você tem então um visto de trabalho, né? E as leis aqui também, elas foram atualizadas nos últimos anos e dependendo do tempo que você mora aqui e dependendo do quanto você ganha anualmente, você também consegue o Blue Card e algumas pessoas também, depois de um tempo, podem pedir a residência alemã. Então, há um grande esforço ah, para que as pessoas que estudaram aqui continuem aqui na Alemanha e trabalham aqui, porque é um investimento, né? Então, enquanto estudante, você está sendo investido em você com todas as vantagens que tem aqui na Alemanha, e depois você dá de volta, por assim dizer, ficando por aqui, trabalhando e sendo parte da sociedade. Tem alguns fatores importantes, né, que ajudam no sucesso dos estudos aqui. Obviamente, é se adaptar à cultura, aceitar a cultura, né? E, lógico, isso é uma coisa que não é possível a priori de aprender, mas estando aqui, simplesmente estar aberto para a cultura alemã vai fazer toda a diferença, né? É muito importante também estar bem preparado, ter sempre documentos em mão, né? Sempre vai haver oportunidades e estando preparado, você tem mais chances. É, Como eu falei no início, aqui na Alemanha, a maioria das pessoas fala inglês, então é possível, né, viver aqui na Alemanha usando inglês, mas obviamente se você aprende o alemão, muitas portas vão se abrir. Então, é, é interessante também se você vem para cá, ainda não falando alemão, pensar na possibilidade de começar. E eu vou falar também um pouco mais sobre oportunidades de aprender a língua aqui na universidade logo, para vocês. E, obviamente, enquanto vocês se preparam para o processo de admissão aqui, é importante, bem no início, ter certeza que a faculdade que vocês cursaram no Brasil, né, caso vocês estejam vindo fazer um mestrado, que ela seja reconhecida internacionalmente. É possível conferir isso, existem websites especializados, assim você sabe de antemão se o seu diploma é aceito aqui ou não. E para pessoas que estão vindo fazer o bacharelado, existem também algumas regras, mas elas foram bastante simplificadas nos últimos anos, né? Então, até mesmo fazer um bacharelado aqui se tornou muito mais atrativo, em comparação com 15 ou 20 anos atrás. Nessa próxima folha, tem aqui uma sugestão de como se preparar para o processo de admissão. Normalmente, cada candidato ele tem uma pessoa como eu, né, que acompanha vocês no projeto, no processo de registrar e de se candidatar. Mas basicamente, esses 6 passos aqui podem ser resumidos de uma forma bem simples.
primeiramente, se cria um perfil no nosso portal. Depois se preenche um formulário e se envia os documentos necessários. Depois vai haver, da nossa parte, um processo de comprovação se a aplicação, se a candidatura está correta. Alguns programas exigem uma prova de admissão, outros exigem uma entrevista. Dependendo do caso, vocês vão ser, então, convidados para o próximo passo. Terminando esse processo, passando a prova de admissão ou passando a entrevista de admissão, vocês vão receber uma oferta de estudo, por assim dizer. Então, vocês vão ter um tempo para analisar se está tudo correto, se vocês entendem todas as condições. É também o período onde você pode fazer perguntas, conversar conosco, né, com os advisors, tirar dúvidas. Aí você pode também, nesse período, decidir pela vaga, fazer o registro, etc. Depois se recebe a carta de admissão. Com isso, vocês podem ou pedir o visto no Brasil, ou se preparar para pedir o visto aqui e começar os estudos, né? E depois dos estudos, como eu falei, para aqueles que gostariam de continuar aqui, vocês podem fazer o pedido do visto de busca de trabalho, trabalhar aqui por até 18 meses, como eu expliquei, e seguir depois, né? Como eu mesmo segui. Eu tinha um plano totalmente diferente quando eu vim para cá estudar, mas eu acabei ficando e acho que foi bem interessante e se passaram 15 anos, então, sim, acho que vale muito a pena e foi um processo bem interessante e, para mim, eu acho que ter estudado aqui foi uma das decisões melhores que eu tomei, né? Ahn, então, aqui na nossa universidade, nós temos, na verdade, não só um campus, mas nós temos oficialmente 19. E os programas, os bacharelados, mestrados, estão distribuídos em todos os campos. Alguns cursos existem em campos específicos, outros estão distribuídos em vários. Então, dependendo do programa pelo qual vocês se interessam, é interessante ver também em qual cidade, né, em qual campus e se para vocês é interessante, né? Ahm, Na Alemanha, existe uma coisa que nós chamamos de semestre, igual no Brasil, mas é distribuído de forma diferente os semestres aqui. Tem o semestre de verão, que começa em abril, e tem o semestre de inverno, que começa em outubro. E dependendo do programa pelo qual vocês se interessam, ele começa ou em um semestre ou no outro, e em alguns casos nos dois. Então é importante, quando vocês decidem de fazer a candidatura, já está certo de qual semestre, em qual semestre começa, né? Então, se, por exemplo, vocês estudam uma coisa que só começa no semestre de inverno, então está preparado para abril, desculpa, para outubro, que é o semestre de inverno. Se é um programa que começa no semestre de verão, então você está preparado para começar em abril. Então, fazer e se informar bem antes da candidatura, né? Nós temos programas em alemão e em inglês, então também conferir a língua, né? Se é um programa que é oferecido só em alemão ou só em inglês, é importante também estar preparado. Os nossos estudantes que estão aqui hoje, representando a universidade, né, depois eles vão responder algumas perguntas, eles vão, acredito, confirmar que aqui existe uma diversidade muito grande na universidade, nós temos pessoas de mais de 100 países, 140, é bem interessante, os colegas também, nós temos colegas de todo mundo, então, eu acho que como brasileiro, né, vindo estudar aqui, a gente se sente em casa porque existe essa mistura, existe essa diversidade e também é bem fácil de fazer amizades, de conhecer as pessoas, porque todos estão aqui também usufruindo disso, né? Dessa diversidade que nós temos. E especialmente Berlim é muito, muito diversa também, Leipzig, Munique, na verdade a Alemanha inteira. Então eu acho que para quem gosta e é interessado em diversidade, é bem legal estar aqui. Ahn, Só mais uma informação sobre os nossos estudos aqui. Nós desenvolvemos um sistema próprio de ensino, né? Chamado CORE. Eu já vou explicar o que é. E através desse sistema que nós desenvolvemos, nós também fomos premiados, porque ele se mostrou como bem inovador e funciona muito bem, né? Esse sistema, CORE, de uma forma bem, bem simples, né?
ele se concentra em competências. Então, e também existe uma questão estrutural, né? Como as aulas são organizadas. Nós temos aqui blocos de 5 semanas. Então, por exemplo, se você tem 15 cursos, né, no semestre, você não vai ter 15 cursos ao mesmo tempo e no final do semestre um período longo de provas. Na verdade, esses 15 cursos vão ser divididos em blocos. Cada bloco dura 5 semanas. Então, e no final de cada bloco você tem um curto período de provas. Então, isso ajuda a eliminar a pressão, né, no final do semestre. E isso ajuda também que você aprenda melhor, porque você não tem que aprender 15, você não tem 15 cursos ao mesmo tempo. Então, isso abre a possibilidade de outras formas de aprendizado, de discussões, de ter mais contato com o professor, de trabalhos em grupo, porque não existe uma pressão, né? E eu acredito que isso ajuda bastante a aprender, e o feedback que eu tenho dos alunos é que funciona, que eles gostam bastante desse sistema. Como eu já falei, existe a possibilidade de fazer um semestre fora, durante o bachelor. E, sim, temos também aulas de língua aqui, então, para aqueles que são interessados em aprender alemão, é possível. Temos outras línguas também, mas só para vocês saberem que os brasileiros podem fazer aula de alemão aqui no nossa escola. Temos uma escola de línguas. E em relação ao semestre no exterior, eu gostaria só de acrescentar que nós temos mais de 250 universidades que são nossos parceiros. Então, se vocês falam, eu gostaria de estudar um semestre na França, um semestre na Polônia, na Itália, é possível. Ahm, Além dos cursos de língua que eu falei, nós temos também certificados, tanto técnicos quanto de business. Então, dependendo do curso que você faz, dependendo dos projetos, você recebe durante seus estudos certificados para isso também, que para o currículo é uma coisa bem interessante. Antes de terminar, eu gostaria de mostrar de forma bem geral os programas que nós temos. A SRH se divide em 5 escolas. Nós temos a escola de Business e Direito, com vários programas de Bachelor e Master. Nós temos também a escola de Tecnologia e Arquitetura. Temos a escola de Saúde, Educação e Ciências Sociais, a escola de Psicologia e a escola de Artes, que é a escola onde eu trabalho. Então, hum, é isso. Foi um resumo bem grande da nossa estrutura, mas eu espero que tenha ajudado a passar para vocês uma noção é, de como é a universidade. E, lógico, nós estamos aqui de portas abertas e vocês podem nos contactar, vocês podem olhar qual programa é interessante para vocês no website. E cada programa tem um consultor estudantil. Então, entre em contato conosco, tire suas dúvidas, não importa qual pergunta for, nós estamos aqui para responder. E eu agradeço a atenção, agradeço o convite e gostaria agora de conversar um pouquinho com Sofia e Tiago, nossos estudantes brasileiros, que estão aqui na SRH. Boa tarde para vocês. Boa Boa tarde. tarde. Então, Tiago e Sofia, nós já conversamos rapidinho ali antes de iniciar a sessão. Eu perguntei o que vocês estudam e em qual semestre vocês estão. Mas talvez cada um de vocês conta rapidamente 1 minuto, é, o que vocês estão estudando, qual semestre, e assim a gente começa com um bate-papo aqui. É, então, né, prazer a todos aí. Meu nome é Sofia. É, eu faço um mestrado em Supply Chain Management aqui, que é na cadeia de suprimentos, e eu tô no terceiro semestre de 4 semestres. Então, tô no meu penúltimo aí, julho agora acaba as aulas, férias e depois começa o último semestre. Muito bem, obrigado. Tiago, e você? Oi, pessoal. Muito prazer. Boa tarde. Acho que no Brasil é meio-dia e meio agora, né? Bom dia aí para vocês. Bom, meu nome é Thiago Maita Pegorelli. Eu tenho 24 anos e estou no meu segundo semestre do mestrado de Indústria 4.0. Indústria 4.0 seria o nome que eles dão para uma engenharia mecatrônica, né? Uma automação industrial. Muito bem. Então,
Olha, nós temos muita coisa em comum porque, como eu falei, eu vim estudar aqui, vim fazer mestrado também, há 15 anos atrás, e eu acho que a nossa experiência é muito parecida, embora nossa geração seja um pouco diferente, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu acredito que algumas coisas nunca mudam. Então, eu estou bem curioso, primeiro, para saber qual foi a motivação de vocês de vir estudar aqui. E como que foi essa decisão? Como que vocês chegaram à decisão de falar assim, ok, eu quero estudar na Alemanha? Como que foi isso? Sofia, você nos conta. É, eu gosto de contar muito essa história porque acho que eu aprendi muito no meu processo de decisão. A história é um pouco longa, eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder, mas depois do meu bacharelado que eu fiz no Brasil, eu trabalhei por muitos anos, uns 7 anos na mesma empresa, e até então eu tinha uma vida muito confortável no Brasil. Já tinha meu apartamento, minha casa mobiliada, o meu salário era bom, mas ao mesmo tempo eu me via, numa rotina de trabalho muito pesada, que trabalhava às vezes 10 horas por dia. E eu não estava me sentindo muito feliz. Foi aí que eu visitei o meu irmão aqui em Berlim. Meu irmão também mora aqui em Berlim. E me apaixonei pela cidade. Quis muito mudar para cá. Isso foi em 2022. E desde que eu voltei, eu comecei a fazer todos os planos possíveis para eu me mudar para a Alemanha. Pesquisei muito sobre o mercado de trabalho, como é a mentalidade aqui de trabalho, porque aqui tem um equilíbrio de qualidade de vida com o trabalho muito maior do que, pelo menos, eu tive de experiência no Brasil. E foi aí que eu comecei a pesquisar em todas as questões de trabalho. Pensei em por que não fazer um mestrado, que era algo que eu já queria fazer e que não tinha tempo. Então, decidi me dedicar completamente para os estudos. Encontrei a universidade, né, a SRH, e por ironia do destino ou não, eu encontrei a Camila, que ia uma semana depois, eu acho que ela ia estar em São Paulo numa feira, chamei ela para conversar, a gente teve uma troca muito boa, e aí eu me decidi me mudar. O plano inicial era para vir em 2026, acabei antecipando todos os planos para me mudar para cá. Em 2024 eu já estava aqui. É, foi um processo muito legal, eu acho que assim, abri mão de muita coisa do que eu tinha, mas para mim, como pessoa, acho que eu cresci muito para me dedicar a essa vida só de estudos e aprender também um outro país, como que lidar uma nova língua, acho que foi muito legal e com certeza, assim, uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida foi essa mudança. Uhum. Obrigado, Sofia. Bom, eu não vou contar minha história, porque eu não sou o foco aqui, mas só rapidinho, tem muitos paralelos na nossa história, então eu consigo entender bem, né, como está sendo a jornada para você. Tiago, e você, como foi essa decisão e o que te motivou a vir para cá? Sim, sim. Bom, então, eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidade bem pequena assim. Eu fui estudar em São Paulo, eu estudei no INSPER, engenharia mecatrônica lá, de 2019 a 2023. Em 2022 eu comecei, começo de 2022 eu comecei a estagiar no banco BTG Pactual, embora tenha feito engenharia, fui estagiar no mercado financeiro. Muito por conta, acredito, de uma bolha que eu estava vivendo ali em São Paulo, da minha faculdade, também por questão de remuneração e oportunidade de trabalho, que na área de engenharia no Brasil é um tanto quanto complicada, as maiores vagas, assim, em cidades menores, eu não gostaria muito de morar muito no interior, ou então é muito voltada para o agro, né? Então mais para a zona do Mato Grosso, Tocantins, assim, que tem mais algum um pouco de engenharia mais de ponta, assim. Então eu estava estagiando, virei analista no banco, até então também estava na minha zona de conforto, e teve um momento em que eu percebi que eu estava, vamos dizer assim, seguindo uma corrida de rato, assim, e estava numa rotina que eu não estava me sentindo feliz mais, estava muito na minha zona de conforto. Eu tive um momento pessoal também que me frustrou bastante. Enfim, eu falo, foi final de 23, tive um momento de liquidez financeira no banco, juntei, vendi umas coisas minhas, falei para meus pais, faltando 2 meses para eu vir para a Alemanha,
pai, mãe, tô indo para Alemanha e é isso. Então, daí nesse processo, a princípio, né, o bacharelado lá no Brasil são 5 anos. No Brasil, você tem uma visão de mestrado um pouco mais para carreira acadêmica, mais para professor e tudo mais. E em janeiro de 24, quando eu estava aplicando para as vagas via LinkedIn e alguns outros sites de network, né, de trabalho, eu percebi que todas as vagas requeriam mestrado. E então eu comecei a buscar sobre mestrados na Alemanha. Eu queria especificamente vir para Berlim por conta de Berlim ser o maior hub de startup da Europa e eu tenho muito uma conexão com startup. Eu gosto um pouco dessa questão de empreendedorismo. Estou tocando um projeto meu aqui em paralelo com os estudos. Então, foquei em Berlim. Em Berlim, eu conheci a SIH com grandes renomações, com contatos fortíssimos com Tesla. Até tem um curso aqui em parceria com a Tesla. Siemens, até eles oferecem certificados da Siemens aqui. Então, eu acabei optando por escolher a SIH. No Brasil mesmo, acredito que foi em fevereiro ou março. A Camila também foi a minha tutora, assim, a minha mentora no processo seletivo. Ela estava lá em São Paulo e acabou que a gente conversou, teve uma entrevista lá. Minha sinergia com ela foi muito boa, assim como com a da Sofia com a Camila. Então, no final, acabou dando tudo certo. Estou há um ano aqui em Berlim. Essa cidade é bem legal, bem divertida e muito cultural, te tira assim, e vamos falar assim, né? Vim para a Alemanha, aprender uma nova língua, te tira da zona de conforto, e isso é crescimento pessoal com certeza, então vale muito a pena. Uhum. Ótimo, obrigado. Então, eu acho que cada um de nós consegue perceber que vocês estão muito satisfeitos com a decisão, né? E muito certos de que foi a decisão correta. E em relação à Alemanha em si, Sofia, você está um pouco mais de tempo aqui que o Thiago, mas tempo é relativo. A minha pergunta, vocês já conseguiram, tem a impressão que vocês conhecem, entendem melhor a Alemanha, vocês já viram bastante da Alemanha além de Berlim, e com brasileiros, o que vocês diriam para brasileiros vindo para cá estudar, depois de um ano e meio, é, estando aqui? Sofia. Olha, eu gosto muito da Alemanha, sempre gostei. Meu irmão já morava aqui, então eu já tinha um pouco mais de contato com a cultura. A gente aprende muitas coisas em relação muitas vezes a gente tem a impressão, tipo, os alemães eles são grossos. Depois que a gente entende o porquê que eles têm uma comunicação mais direta, fica muito mais fácil e a gente acaba gostando disso. Uhum, Então, eu gosto muito dessa honestidade. Quando tem algum feedback, às vezes até com alguns professores alemães, eles são muito mais diretos, ao ponto. Então, eu gosto muito dessa honestidade que às vezes nós brasileiros gostamos de andar um pouco mais para falar uma coisa mais concreta, né? Então, acho que para mim isso é uma das coisas que eu gosto bastante na cultura alemã. E para falar, né, para os outros estudantes, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi a questão do alemão. Quando eu vim, eu já vim com essa mentalidade de aprender, então eu vim com o nível A1, hoje eu estou fazendo o nível B2, olha, muito bem. é, mas, assim, é uma dificuldade muito grande, porque você tem que realmente se dedicar, conseguir me dedicar bastante nos estudos da língua. Mas é algo que faz você se sentir um pouco mais parte, de você entender muito mais coisas do que está acontecendo ao seu redor. Por mais que a gente esteja numa cidade como Berlim, que é completamente internacional, faz você se sentir mais integrado, assim. E sempre quando também a gente tem saudade do Brasil ou qualquer coisa, tem muitos eventos brasileiros aqui em Berlim que fazem a gente sentir também perto de casa que às vezes faz falta, né? Ótimo, obrigado. Antes de passar para o Thiago, um comentário da minha parte. Eu estudei em alemão e eu sou um grande defensor da língua alemã, então não tenho medo. É uma língua muito interessante, uma língua linda. E antes de passar para o Thiago, último comentário, que os alemães eles amam os brasileiros. Eu nunca tive experiência negativa. Quando eu abro a boca e falo sobre brasileiro, realmente é uma maravilha. Isso eu tenho que falar a verdade. Thiago, você riu aí, você sorriu porque
É com você assim também? Exato, exato, com certeza. Eu falo, eu acho que todo mundo gosta do brasileiro no mundo, né? Então, Graças a eu acho Deus. que isso é uma coisa boa da nossa cultura e tudo mais. Mas eu falo, né? Pô, falar da Alemanha, se você gosta de cerveja e de pão, aqui é o lugar perfeito, né? Porque cerveja boa e pão maravilhoso, então tá feito assim, né? Mas brincadeiras à parte, mas. Cara, minha relação com a Alemanha, assim, começou, eu acho, desde que eu tinha uns 14 anos, que eu sempre decidi que eu queria fazer engenharia mecatrônica queria ser um Tony Stark da vida, era meu sonho, assim. Então, e eu sempre ouvia falando em TV, jornal, falando que a Alemanha era o principal país para engenharia, para desenvolvimento de engenharia de ponta. E desde aquela época, então, eu comecei a botar um pouco, mesmo sendo de uma cidade do interior super pequena, assim, não sei, provavelmente vocês conhecem a Wizard. Com 14 anos, assim, eu comecei a fazer aula de alemão lá. Fiz meu A1 completo, quando eu tinha entre 14 e 15 anos. Acabou que por um evento com a minha professora, cortou o alemão, então comecei meu colegial, depois foi a faculdade. Vamos falar assim, a língua alemã ficou um pouco meio de canto, assim, mas o desejo sempre de vir para a Alemanha estava lá clausurado, né? E conforme eu falei antes, teve aquela oportunidade e eu vim. Mas pegando um pouco do que a Sofia fala também, falou sobre essa do alemão ser muito direto. Na verdade, eu acho que isso é muito melhor do que o brasileiro. Desculpa a gente estar aqui entre o brasileiro da nossa cultura, mas para mim, estando um ano e meio aqui já, eu falo, cara, é muito melhor você ser direto ao ponto, assim, do que ficar aquela enrolação, às vezes, que brasileiro fica. Nas pequenas coisas, eu falo, pô, às vezes eu chamo algum colega meu, assim, pra ir almoçar, ele fala não, é não, sabe? Ele não vai falar, puta, cara, então, é que eu tenho uma ligação depois pra fazer, sabe? Isso aqui no alemão é direto e reto, acabou, e é isso. Não tem cara feio, não tem nada, entendeu? Então eu gosto muito da cultura alemã e eu acho que ela acrescentou muito, assim, tem acrescentado muito na minha formação profissional e pessoal, com certeza. Ok, ótimo, muito bom, obrigado. Então, nós temos 2 minutos antes de começarmos nosso Q&A. Eu só gostaria de saber é, de vocês, a experiência de vocês na SRH, sendo estudante aqui. Vocês se sentem acolhidos nas aulas, com os professores, com os colegas? O que vocês nos contam sobre isso? É, acho que da minha experiência, assim, uma das decisões de ter escolhido o SRH foi justamente também pelo fato de ser bastante internacional e que acho que ia me fazer com mais fácil amizades e tal. E hoje o meu grupo de amigos é completamente pessoas de vários países, tem gente do Quênia, da Turquia, de muitos países. Uhum. Então acho que isso é uma das coisas que eu gosto bastante. Em relação as aulas também e com os contatos com o professor. A minha turma ela é bem pequena, eu tenho uma turma de 10 alunos, então a gente tem bastante contato com o professor, tem uma troca muito boa. Tive professores muito experientes que já trabalhou em diversas empresas multinacionais, então que pôde trazer também várias experiências de trabalho para a gente, muitas das coisas também em relação a estágio, a gente recebe muita dica de professor, às vezes, indicando algum estágio, alguma empresa, ou qual caminho seguir, quando a gente pede algum feedback. E de serviço da SRH, eu acho que no último semestre agora, né? No próximo semestre eu já tenho que fazer o meu estágio e escrever a minha tese. Então, agora eu estava preparando muitas documentações de currículo, preparação para entrevista, e aí eu entrei em contato com o serviço de carreira, que me deram muito, muito apoio, até pela língua alemã também, ofereceram para a gente fazer uma simulação de entrevista em alemão, olharam o meu currículo, revisaram, participei também de alguns workshops que teve que foram bem bacanas. Em- Todas essas experiências que eu tive, eu acho que foram muito, muito positivas e também tem me preparado bem para o próximo semestre agora
de seguir com o estágio e a tese. Ok, parabéns, obrigado. Só um comentário, que eu acho que é importante, isso é realmente importante de frisar. Esse acompanhamento que vocês têm não é o padrão. Nas universidades públicas isso não existe, né? Eu posso falar por experiência própria, quando eu fiz meu mestrado, o meu orientador, eu conversei com ele uma vez para apresentar o meu tema, e depois eu conversei com ele mais uma vez, que foi na apresentação do trabalho, foi na defesa. Ou seja, eu não tive acompanhamento nenhum, que é o normal aqui da Alemanha. Então, é o fato da SRH dar esse acompanhamento é uma coisa muito, muito valiosa. Então, eu só gostaria de comentar, Sofia, que realmente eu sei que isso ajuda muito, né? E antes de começar realmente aqui o nosso Q&A, Thiago, a sua visão. Cara, o que eu mais prezo, assim, pela SRH é o corpo docente, os professores, assim, eu falo que fico até, no meu primeiro dia, da minha primeira aula foi com a Adele, que é a coordenadora do curso de engenharia. Ela, se eu não me engano, é uma coordenadora da Rolls-Royce. Então, sabe, são pessoas bem de alto calibre, assim, no mercado de trabalho. Assim como nesse semestre eu estou tendo aula de Project Management, com um Marcus Classen, que ele é treinador dos executivos da Siemens. Então, o corpo docente aqui realmente é um corpo docente muito preparado, com experiência profissional, assim, de ponta nas principais empresas alemãs. Então, isso eu acho que é algo que eu prezo muito e acho muito interessante aqui da SRH. Assim como o Campus Novo, que comentários à parte que é bem bonito, assim, são várias salas de aula, vários equipamentos para engenharia, então é bem legal, é bem interessante. Uhum, obrigado. Então, foi ótimo conversar com vocês. Obrigado pelas impressões, pelas histórias, pela abertura. E é isso. Eu acho que agora nós podemos começar nosso Q&A. Gostaria de passar a palavra, acho que para Carolina e a Natália, Camila. Olá de novo. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos panelistas pela apresentação detalhada e pelos depoimentos que foram muito úteis. Vejo aqui que já temos algumas perguntas dos participantes e gostaria de novo de lembrar que ainda dá tempo para enviar as perguntas de vocês que quiserem enviar de novamente. É somente escrever aqui embaixo na caixinha de Q&A. E então, eu acho que podemos começar com a nossa primeira pergunta. Vamos ver. É possível aplicar ainda estando no ensino médio ou preciso esperar o diploma? Sim, ótima pergunta. É até aconselhável começar o processo antes, porque alguns documentos eles podem ser enviados mesmo após o processo de seleção. Então, é, assim que você estiver no ensino médio, especialmente no terceiro ano, né, melhor dizendo, já pode começar o processo. Existe algum tipo de apoio ou orientação durante o processo de inscrição? Sim, como eu falei durante a apresentação, cada programa tem um Study Advisor e essa pessoa está à disposição para responder as perguntas, né? Eu tenho pessoas do mundo inteiro que eu acompanho e sim, estou aqui para isso, estamos aqui para isso. Como funciona a metodologia de ensino da SRH? É baseada em projetos, aulas teóricas ou somente práticas? Ok, Sofia e Thiago vão talvez confirmar, espero, né, o que eu vou falar, mas é uma mistura de tudo. Tem a parte teórica, tem os projetos práticos, é uma mistura de tudo, na verdade. É bem, Ah, sim, posso Thiago. dar meu relato, André? Então, por exemplo, né, no meu mestrado são 6 matérias que eu tenho por semestre. Usualmente, semestre é 6 meses, 5 meses assim. Então, a cada início de mês começa uma matéria. Essa matéria ela meio que caminha sozinho até a primeira, segunda semana, assim, no meio dela. Depois entra uma nova matéria, que é igual o André comentou, no sistema Core, que então funciona em módulos, né? Então, daí acaba uma matéria, eu já apresento, faço uma apresentação de projeto. Em mestrado, normalmente é mais projeto que se faz, não é tanto exames escritos. Eu tenho 25% acho do mestrado em exame escrito, o resto é tudo entrega de projeto ou estudo de case. Então, você tem os módulos, né? E aí vai acabando os módulos, você já faz a prova para ser graduado,
para ter a sua nota e não é aquilo que igual o André falou, que igual nas universidades tradicionais, até no Brasil, que chega final do semestre, é semanona de prova e aquela correria, né? Então, eu acho bem interessante isso, que dá para você ir focando de fato, matéria por matéria e, enfim, e eliminando elas. Como é a adaptação cultural para brasileiros na Alemanha? A universidade oferece algum suporte nisso? Então, eu vou responder com a minha experiência. Sofia e Thiago podem também comentar se eles quiserem. Então, obviamente, depende de você, né? Primeiramente, se você está aberto para aceitar a cultura, se adaptar, realmente, né, se integrar, os brasileiros geralmente não têm dificuldade, né? Até mesmo porque, como nós falamos aqui, os alemães são muito abertos em relação aos brasileiros. Então, se você está aberto, você não vai ter problemas, né? Ah, e assim, a universidade, ela não oferece programas específicos por nacionalidade. Isso nós não fazemos, mas aqui nós promovemos a diversidade. Os alunos vivem aqui a diversidade. Então, basta você ser uma pessoa aberta, interessada, e você não vai ter problemas. Acredito, né? Foi o meu caso, pelo menos. Sinto que foi o caso de Sofia e de Tiago também. É a impressão que eu tenho. Eu acho que é bem isso mesmo. O brasileiro, ele consegue também fazer amizade em tudo quanto é lugar. Yeah. Então, acho que isso facilita pra gente. É possível continuar um bacharelado com cadeiras reprovadas durante a estadia na SRH? Então, se você não passa, se você reprova em algum curso, obviamente você vai ter que refazer esse curso de alguma forma, né? Então, lógico, o seu estudo vai continuar, mas existem os processos aqui para se recuperar esse curso que você perdeu, né? Então, não é que você vai ser reprovado e excluído da universidade. Existe todo um processo para você ter chances de concluir o curso no qual você reprovou. Tem uma pergunta aqui em inglês. Is it possible to start a Master in Education in Hamburg? I'm a teacher and I want to go start working as a teacher and study master. Ok. Essa pergunta é muito complexa por causa de um motivo. Porque aqui na Alemanha existe um outro sistema para se tornar professor. Se você quer dizer professor de escola, né? Porque aqui a diferença entre professor de escola e professor universitário é muito grande. Então aqui existe um sistema específico para se tornar professor. Então, inclusive, é um estudo específico, que aqui na Alemanha se chama Lehramt. Então, até onde eu sei, a SRH ainda não oferece Lehramt. Eu posso estar errado agora, mas em Hamburgo eu ainda não vou falar que existe Lehramt. Mas você pode, obviamente, tentar fazer um mestrado em Lehramt aqui em alguma universidade pública ou alguma universidade que ofereça. Mas só para explicar, é um processo totalmente diferente do Brasil e muito, muito, muito específico. Temos uma outra pergunta em inglês. Is there any age limit? I'm 46 years old now. Eu já vi alunos de todas as idades aqui. Eu, outro dia, tive um candidato de 52 anos, ele era médico e queria agora finalmente fazer o que era o sonho dele, então ele resolveu vender o seu, como fala, consultório e vai estudar conosco. Então, eu já vi de todas as faixas etárias aqui. E essa semana eu tive um candidato de apenas 16 anos, então, né, não é, 46 não é muito. Então, essa pergunta, acharam muito legal a história da Sofia e do Tiago e gostaria de saber qual foi a relação deles com o alemão e se eles já falavam antes de ir para a Alemanha. Tá com vocês a É, resposta. no meu caso, eu vim com o A1 de alemão, aí eu fiz as aulas na faculdade, mas como eu também queria avançar rápido, durante as férias eu sempre fiz curso intensivo de alemão. Quando a universidade oferecia o nível que eu precisava, dava para fazer, ou então em alguma outra escola também para conseguir avançar ainda mais rápido. E aí hoje eu tô no B2. Eu vim também com a um completo e aqui agora eu tô pela faculdade, igual o André comentou, a faculdade oferece curso durante o semestre de alemão. Agora eu tô cursando o A2.1, não, A2.2 e enfim, eu tenho que focar um pouco mais igual a Sofia para pegar já um B1 ou B2 até o final do ano, com certeza, que é
vamos falar assim, né? Desculpa me alongar um pouco aqui, mas você está num país que a língua não é inglês, embora inglês seja uma língua universal, mas é bom que você sabe. Tudo bem que também Berlim é uma puta cidade multicultural. O inglês parece que é quase a língua materna de Berlim, né? Mas você está na Alemanha, então o ideal é você, sim, saber falar o alemão. Mas eu diria que com um alemão A1 bem feito, assim, bem entendido, você consegue se virar no dia a dia, com certeza. Conversar, obviamente não, mas ir no supermercado, ir numa apoteca, ir numa farmácia. Enfim, vou fazer uma ligação. Aqui é um negócio da Alemanha que é meio chatinho, é que tudo é na base da ligação e na base da carta ainda. Eles não se atualizaram muito, então às vezes você tem que fazer umas ligação, responder umas cartas, então não dá para se virar tranquilo com a um assim, mas é sempre bom você indo progredindo na língua, né, para conseguir se virar perfeitamente. Hoje eu tenho alemão B2 e inglês B1. É possível fazer mestrado? Sim e não. Sim e não, porque quando você participa de um processo seletivo, existem eh, algumas regras que se deve seguir. Então, simplesmente o fato de se ter um nível não significa que vai ser aceito, porque tem que se apresentar um certificado. E para cada curso existe a nota mínima, ou sim, o nível mínimo de uma língua, né? Então, existem cursos que talvez seja aceito B2, outros cursos não. Então, o correto é que o candidato olhe quais são os requerimentos de língua. E se o B2 for aceito, tá ótimo, mas nem todo curso aceita B2. Sempre olhar quais são os requerimentos para ver, ok, eu correspondo aos requerimentos ou não. Certo. Como é o processo para quem dupla cidadania, para quem tem dupla cidadania Brasil-Alemanha? O processo não muda, para todo mundo é igual. A única coisa que muda é que alguém que não tem a cidadania europeia, de algum país europeu, vai precisar de um visto, né, provavelmente. E sim, mas o processo é igual para todo mundo. Criação de um perfil, preenchimento do formulário, etc. O processo é igual. E quanto que é o custo mensal? Cada curso também tem o seu próprio custo. Então, eu também aconselho a apenas conferir no website, ok, qual curso me interessa e todas os gastos, mensalidades estão lá listadas. Para a área de COMEX e gestão de projetos, qual seria a unidade da SRH? Ou seja, como é o cenário dessas áreas na Alemanha? Então, a segunda parte da pergunta seria idealmente feita ao study advisor dessa área, porque ele trabalha com essa área. Se fosse, por exemplo, uma pergunta sobre filme ou música ou, né, algo desse tipo, eu poderia responder. Mas eu já dou uma dica como responder isso aí logo logo. Mas eu acredito que nós temos aqui a escola de management com diferentes cursos que se encaixam nesse tema, como é que é gestão de projetos. Então, aconselho também a entrar no website e conferir a escola de gestão para saber qual curso lá corresponde à sua expectativa. E também, agora, voltando à segunda parte da pergunta, cada website tem também o contato direto do Study Advisor lá. Então, se, por exemplo, for a minha colega Emily, você pode enviar sua pergunta para a Emily. Emily, você pode explicar como que é o cenário da área tal e tal aí na Alemanha? E a Emily sabe tudo sobre isso e ela vai te responder. Certo. Algum suporte ou orientação para quem deve se mudar com uma filha de 13 anos? Uhum. Nesse caso aí já é uma coisa mais relacionada à embaixada brasileira, né? Então, porque existem algumas questões legais a entender. Então, nesse caso, a universidade nem tem muito o que dizer, né? Porque isso, como eu falei, deveria ser perguntado à embaixada. A embaixada vai, então, lhe informar sobre todos os pormenores que você deve observar. Mas, assim, a vida em si aqui na Alemanha não acredito fazer muita diferença, mas a questão é que aí vai ter escola, etc. E são questões muito específicas que também são diferentes do Brasil. Só para completar, antes de ir para a última pergunta, aqui também a escola, cada pessoa em cada bairro que você mora, né, tem uma escola, por assim dizer, e
o seu filho estuda lá. Então, você não pode escolher qualquer escola da cidade. Então, eu só quis dizer que é importante conversar com a embaixada, porque vai vir todos esses detalhes: escola, saúde, língua, etc. E, nesse caso, a embaixada é a mais, é o que eu mais recomendo para responder essas perguntas específicas. Para quem quer começar a estudar em outubro de 2025, já teria que aplicar Já está, na verdade, até em cima da hora. Ainda tem chance, mas quem quer começar esse ano já pode aplicar amanhã, na verdade. até amanhã. Não, eu falo assim, pode começar amanhã, é, né? Vai dar certo, mas não vamos esperar mais do que uma semana. Eu acho uma última pergunta. Eu cursando técnico e entregado ao ensino médio. Estou no terceiro ano, quinto período. Em ti consigo fazer mestrado? Uhum. Olha, essa pergunta também, na verdade, é para os nossos especialistas back-office. Porém, nós temos com frequência esse caso aqui. Geralmente, para fazer mestrado aqui na Alemanha não basta. Você precisa realmente de um bacharelado numa escola, numa universidade reconhecida. Então, curso técnico normalmente não é aceito. Para o bacharelado, sim, mas para o mestrado, infelizmente, não. Muito bem. Acho que nossas perguntas já acabaram aqui. E gostaria muito de agradecer nossos convidados incríveis pelo debate tão interessantes e agradecer também a todos vocês que tiveram participado e enviaram as perguntas de vocês. Gostaria de lembrar a todos que tiverem interesse em receber nosso certificado de participação da UiUni, que é só clicar no link que estou enviando agora na chat e fazer a solicitação para receber depois o certificado. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos panelistas e a todos que estiveram conectados com a gente hoje. Espero vê-los novamente no próximo webinar organizado pela UiUni. Tchau a todos e desejo um ótimo fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tá, obrigado. Tchau, tchau, tchau.